Das férias, seja mudança física, mudança de escola, pode gerar pauta para os bulinadores entrarem em ação. Ficou mais gordinho, cresceu demais, colocou aparelho, tá usando óculos, é mais tímido, enfim. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando e eu vou além, tá? Tem também aquele bullying velado. O amiguinho não está acompanhando as atividades ou está tendo dificuldades e deixado de lado. Não é escolhido para o lanche, não é convidado para as brincadeiras. Nessas horas, o ambiente familiar é o porto seguro de quem sofre. Mais bem-estar. Oferecimento. Resulte. Estética, saúde e movimento. E para falar sobre o bullying na volta às aulas, a gente vai conversar agora com a pedagoga, mestre em educação e diretora-geral do Colégio Vila Militar de Cornélio Procópio e também a psicóloga Cauana Reis. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-las, tá bom? Gente, quando a gente fala de bullying é algo muito sério. Essa volta às aulas é realmente mais comum, professora? A volta às aulas é um momento onde as coisas, como houve o espaço das férias escolares, né? Então, obviamente, as diferenças acontecem, né? Quando você vê um bebê e dali 3 meses você vê esse bebê ou essa criança novamente, você nota algumas diferenças. E isso acontece na volta às aulas, né? É comum, mas claro que o olhar nosso tem que ser muito atento para isso, né? Porque o bullying, ele só vai acontecer aonde ele encontrar espaço para acontecer, né? Então, nós precisamos cuidar disso e orientar as famílias. Mas é comum acontecer, porque existe sim, né? Quem saiu, como você acabou de dizer, quem saiu sem óculos, né? No final das férias do ano passado e voltou com óculos, então aí já é motivo, né? Para os coleguinhas fazer alguma menção sobre isso. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso. E também para que nem tudo se torne tão grande quando na realidade não é. Porque veja que nós estamos falando de crianças. Uhum. Então a criança, quem é o modelo para essa criança? A outra criança. Não somos nós, adultos. Sim. Nós não somos modelos, né? Quem é o modelo para a criança é a outra criança. E aí, quando essa criança se vê numa situação onde os colegas estão lhe apontando ou colocando um apelido, veja que até apelido, né? Isso pode ser muito ofensivo para determinada criança, né? Quanto para outra, de repente não, né? Mas nós precisamos cuidar desse ambiente para que ele seja o mais saudável possível. E como que você cria um ambiente saudável? Né? A partir da orientação, né? As crianças precisam entender o que está acontecendo e por que ela não pode apontar para o outro, né? E o outro também, o que ele vai entender desse apontamento, se é só uma brincadeira. Eu acredito muito que a escola tem um papel fundamental, né? Porque é ela que pode minimizar esses impactos, né? Então eu preciso orientar melhor as minhas crianças para que eles entendam o mundo que eles vivem, que as diferenças são naturais, é normal, todo mundo é diferente. Eu sou diferente porque eu uso óculos, você é diferente porque é loira, a outra é diferente, não é? Uhum. Então eles precisam entender que a diferença faz parte do mundo. Uhum. Né? E respeitar essas diferenças, essas diferenças. Mas também não, Sara, é importante não criar um impacto maior do que ele tem. Sim. Né? Eu não posso potencializar isso, porque senão eu potencializo o bullying. Com certeza. Né? Então, eu preciso tomar muito cuidado. E isso, família junto, né? Uhum. Entendendo também esse contexto e buscando essa orientação, né? Cauana, você recebe muito essa queixa em consultório? Existem muitos casos, né? Ainda mais nessa volta dessas aulas, porque as crianças elas geralmente já voltam diferentes, com comportamentos um pouco diferentes, né? Uhum. Então, às vezes apresentam comportamento de choro antes de ir para a escola ou mesmo depois da escola, ficam mais silenciosas, não brincam tanto, não interagem tanto. Esse é um comportamento que a gente precisa estar observando justamente para ver se essa criança está mudando, está sofrendo alguma coisa ali naquele sentido. E a gente pontuou também dentro da clínica que a criança que faz esse bullying também está em sofrimento, né? Porque ela às vezes repete um comportamento, né? Que às vezes
que tem ali dentro do ambiente. Então, ela acaba repetindo um comportamento. Então, a gente também precisa ficar Nunca tinha pensado desse em outro lado. olho. 43 999520380, esse é o nosso número de WhatsApp para você participar. Você já passou por isso? Você já sofreu bullying? A sua criança, seu filho, seu neto, seu sobrinho está passando por essa situação? Como você tem lidado aí na sua casa com isso? Como a criança está lidando com isso? Conta pra gente, 43 999520380. Você pode participar via WhatsApp e também via chat do YouTube. Cristiane, você está há quanto tempo na educação? E a pergunta que eu quero dizer é: no fundo, o bullying sempre existiu, mas não tinha esse nome. Na minha época não existia, não se falava em bullying. Sim. Havia as brincadeiras, mas a gente não tinha essa nomenclatura. Você viu uma mudança? Acontece hoje mais intensamente? Ou, na verdade, ele sempre aconteceu e só não existia mesmo, só não se chamava de bullying? Eu estou na educação há 31 anos, né, atuando. Então, eu atuo desde a educação infantil até mestrado, né? Então, a minha vida foi sempre dentro de escola. O bullying, na realidade, é um nome, né, que foi dado, mas ele sempre existiu, né? Só que é exatamente aí que está a diferença que vem de encontro com a minha primeira fala. Na nossa época, quando isso acontece... Na nossa não, porque você é muito mais jovem que eu. Não, mas olha a nossa época. Na minha época, quando a gente tinha essas situações, nós lidávamos de forma muito mais simplista com isso, né? Até porque não tínhamos a noção do impacto disso emocional, né? Psicológico e tudo mais. Claro que existiam casos tão graves quanto a gente vê hoje. Mas eu acredito e vi essa transformação, acredito porque acompanhei dentro da escola, houve também uma transformação daquilo que realmente é real e deve ser tratado e aquilo que foi potencializado. Quero que você tava falando desse potencializar, Então, né? essa potência que deram, isso foi para o bullying, isso foi para a questão da disciplina, isso foi para a questão dos estudos. Hoje, se você olhar as universidades, pegue aí qualquer pesquisa, as universidades federais hoje, estamos com falta de alunos, não temos alunos. Meu Deus. Meu Deus, era uma guerra para entrar, não era? Era. Então, isto significa que houve um descrédito em muita coisa, não é? E aí potencializaram-se outras. E aí o pai fica sem entender como que ele lida com isso, porque supervalorizam, né? Então eu te chamar, né, de loira virou ofensivo. Então até que ponto isso é ofensivo? Por isso que eu disse do papel fundamental da escola. E por isso que a escola hoje, se ela não trabalhar em parceria com quem está lá na clínica, com esses profissionais que são maravilhosos, inclusive, né? Quero dizer isso aqui, a escola não seria nada. Hoje nós precisamos muito desses profissionais, que são especialistas, que podem nos ajudar, mas sempre olhando para isso, Sara, com o tamanho que ele tem. Não potencializar, né? Não Isso é potencializar. muito sério o que você tá falando. E isso não só para a criança que sofre, mas também para outra que está fazendo. Porque muitas vezes a criança, é como a Ana falou, a gente não sabe até que ponto essa criança não está repetindo algo que ela presencia em casa. Não é? Dizem que a gente só entrega aquilo que a gente tem. Exatamente. É complicado isso, Né? é delicado, o negócio é mais fundo. É muito delicado. Então, se a gente olhar para o histórico da educação no Brasil, e vamos pegar dos 30 anos para cá, que é falar de uma coisa que eu vivi, e a gente vê que o cenário mudou muito, né? E aí, por exemplo, hoje nós temos lá o colégio é o primeiro colégio privado militar do Brasil, é o Colégio Vila Militar. E a gente encontra resistência, porque é militar. Mas e é militar e o que Tem alguma ele política tem, diferente? Né? Ele é diferente, obviamente, ele tem uma metodologia diferente, mas ele é isso, ele é diferente. Ele não é melhor e nem pior, ele é diferente. E aí a escolha de estar ali é daquele pai que se encontra
com aquela diretriz, que acredita que aquilo é Vem o que ao ele encontro quer. do que ele acredita, né? Exato. Então as pessoas estão muito mal acostumadas hoje e estão acostumadas a potencializar algo que de repente nem é. Quantas vezes você não fala algo para alguém e a pessoa fala, nossa, fiquei ofendida, e você fala, poxa, Mas não foi com o intuito de te eu ofender, não tive né? essa intenção, não é? Então, eu acredito muito que sim, houve uma transformação e nós hoje, no chão da escola, estamos tendo reflexo de tudo isso que nós perdemos e precisamos resgatar, né? 43 999520380, vai mandando mensagem.